Coração acelerado, diarreias passageiras, sensação de que vai morrer, respiração curta, tudo isso pode ser sinal de ansiedade. No vídeo de hoje você vai saber mais sobre o problema e receber dicas de como lidar com a ansiedade. Bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Eu vou continuar a conversa aqui com a psicóloga Silvia Rezende. A gente falou sobre depressão, agora a gente vai falar sobre ansiedade, né, doutora? Tem aquela ansiedade que a criança, eu não consigo dormir porque amanhã eu vou no parque, né, e não consegue dormir. Mas a ansiedade, esse é um começo? Ou essa é uma ansiedade que todo mundo tem? Quando que isso se torna um problema? É uma pergunta super interessante, porque assim, as pessoas às vezes elas vêm no consultório e elas falam, eu quero acabar com a minha ansiedade. Isso não pode acontecer, porque a ansiedade ela faz parte dessa questão toda do nosso corpo, é normal, é necessária. Você falou sobre uma coisa importante, você falou assim, a criança que vai ter um passeio amanhã, ela está gerando uma ansiedade porque ela está ansiosa e está se preparando para o passeio amanhã. É uma coisa que o nosso corpo se prepara para isso. Então a gente precisa, você vai ter uma prova, o seu corpo se prepara para aquela prova, você vai ter um emprego novo, você se prepara para aquele momento da sua vida, não é isso? Sim. Então essa ansiedade, ela é ótima, ela faz com que você crie um movimento para ir em direção àquilo. Só que o que acontece hoje, a ansiedade patológica, ela está tomando conta das pessoas. A pessoa não dorme, a pessoa não come, a pessoa não para. Ou come demais. Ou come demais. E aí, o que você fica pensando? Eu fico pensando no trabalho, no e-mail, eu fico pensando um monte de coisa, aí eu vou pro celular. E acorda cansado, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada no outro dia. Acorda muito esgotado mesmo. Então, existem muitas pessoas que chegam... Ou perde a hora, Sim, aí fica ansioso porque perde a hora. Existem muitas pessoas que chegam no consultório com relatos assim de que elas já estão no esgotamento. Você falou uma coisa no vídeo anterior, que as pessoas confundem a depressão com a ansiedade. Por que isso acontece? É porque muitas vezes a pessoa que já tem uma ansiedade alta, ela fica mais cansada, ela fica desmotivada, ela fica esgotada, então ela acha que ela está deprimida. Mas na verdade não. Ela pode até estar, por isso que eu falei, mas muitas vezes ela tem que trabalhar a ansiedade para sair daquele estado. Ou ela tem que trabalhar os dois. Né? Então, para a pessoa que está em casa poder entender melhor, vamos falar sobre os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas da ansiedade? Então, tem pessoas que relatam sintomas de começar a ficar agitado, a taquicardia é uma das coisas que as pessoas mais relatam, né? Taquicardia. E que tanto que a porta de entrada para as pessoas ansiosas é o cardiologista, não é? Sim. A minha pressão tá alta, aí eu falei, não, vou pro cardiologista. Aí eu faço inúmeros exames, e aí o que o cardiologista fala para mim? Não tem nada. Não tem nada. Muitas pessoas falam, eu tenho refluxo. Eu tenho dor de estômago. Não falam? Sim. Eu tenho diarreias, às vezes, diarreias passageiras. Não é aquela... Não comi nada, não comi nada que me fizesse mal, mas eu tive uma diarreia passageira, passou. Né? Dor de estômago, nossa, eu tenho que tomar determinados medicamentos porque eu tenho dor de estômago o tempo inteiro. Eu tenho refluxo. Eu tenho, às vezes, ânsia de vômito. São sintomas que a gente precisa prestar atenção, que é o que você falou. Né? O zumbido também, às vezes a pessoa fica. Tontura, às vezes a pessoa relata que ela tem tontura, ela sente aquelas tonturas, aquelas sensações assim de estar flutuando. A cabeça, às vezes, um pouco mais... parece que ela não é dor de cabeça, mas ela está estranha. Tem pessoas que têm dores de cabeça constante. Eu falo que tem pessoas que chegam no consultório que você pergunta para ela qual é a frequência de dor de cabeça que ela tem, ela diz que ela tem todo dia. Dores musculares, uma das coisas que as pessoas mais relatam. Doutora, me diz uma coisa, como que é uma crise de ansiedade? Olha, a crise de ansiedade para algumas pessoas é um momento bem difícil. O que acontece? Quando o corpo se prepara para situações, a gente começa a respirar curto. A gente não respira até o diafragma, né? Porque a gente respira aqui em cima. Então a gente respira curto e rápido. E essa respiração curto e rápido faz com que a gente tenha a sensação de que falta o ar. Entendi. Se você de casa estiver gostando do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo para ajudar outras pessoas também que têm esse problema, né? Deixe o seu like e o seu comentário que eu posso até trazer aqui para a doutora Silvia Rezende, né? Mas para a gente continuar, doutora, a pessoa sente que ela vai ter uma crise?
o corpo dá sinais? Ela consegue reverter isso? Consegue. Justamente com a terapia, né, a gente começa a mostrar para as pessoas os sinais. Então ela começa a perceber que ela está com taquicardia, aí ela faz o quê? Nossa, está começando. Aí ela entra naquilo. Então o que nós aprendemos no consultório com os pacientes? Nós estamos juntos. Começou, vamos sair disso, não vamos entrar, né? Então, nossa, eu vou começar a passar mal, eu vou morrer, aí eu vou para o hospital, aí vai acontecer isso, aí eu já fui de novo. Então, esse crescente, a gente começa a fazer ao contrário, a ensinar a pessoa a gerenciar tudo isso. Por exemplo? Respiração. Distrair o pensamento. Levantar, dar uma volta, pegar um café, na hora, respirar. Quem nunca teve uma crise de ansiedade, de pânico, às vezes não imagina a dimensão que a pessoa que teve, o sofrimento que ela tem é muito grande. Então, assim, aquela respiração profunda que não enche o peito, que enche a barriga, né? Então, devagar. A internet, ela está recheada de vídeos com respiração diafragmática, com pessoas que ensinam você a respirar. E a meditação, no sentido de aprender a estar aqui agora, aprender a perceber tudo isso, é muito importante. E essa coisa que a senhora falou, por exemplo, da respiração é interessante, porque a pessoa pode fazer em qualquer lugar, em casa, no trabalho, qualquer lugar, dentro do público. Carro, onde ela estiver, ela começa a fazer isso. Isso vira um hábito. E o acompanhamento terapêutico vai ajudar ela a aprender a reverter o quadro no geral, não só a crise, né? Não só a crise. Então ela vai aprender, por exemplo, como desacelerar, como relaxar, como viver o momento presente, como distrair o pensamento, como questionar pensamentos, como trazer pensamentos alternativos, como resolver problemas, porque uma das técnicas que a gente também ajuda é técnicas de resolução de problemas. Porque pensa numa pessoa ansiosa, ela começa a pensar no problema, ela não consegue resolver aquilo. Então, no consultório, as técnicas de resolução de problemas ajudam a pessoa a resolver o problema. O que você tem? Como é que você vai resolver isso? Quais são as alternativas? E se a pessoa não estiver conseguindo lidar sozinha com isso, realmente ela precisa de ajuda e inclusive medicação, como a senhora falou, né? Para alguns casos, precisa de medicação, mesmo que a pessoa não queira. O medicamento inicial vai ajudar ela a tirar os sintomas, porque você pensa, olha, eu tô lá, eu tenho ansiedade o tempo inteiro, eu não consigo dormir, eu fico sentindo todas essas sensações no meu corpo, é enlouquecedor. E além das pessoas relatarem isso, que eu observo muito também, é que isso é cada vez mais comum em pessoas de qualquer idade. Tem crianças que falam, eu tô passando mal, eu não consigo. Aí você percebe que ela não tem nenhum problema físico, ou a mãe já levou ao médico, e você percebe que é um problema de ansiedade. E é uma criança. Então, crianças, o que tem aparecido no consultório, que é uma coisa importante, é idoso. Idoso tendo muitas crises de ansiedade, porque o idoso está sozinho, ele tem medo de ficar doente, muitas coisas vão acontecendo. Então eu falo que hoje o medo tomou conta da gente. A gente tem medo de tudo. Às vezes você pergunta para a pessoa, o que está acontecendo agora? Nada. E por que você está tão ansioso? Neste momento você está comendo, você está relaxando de férias. Por que você está tão preocupado? Aquela coisa das pernas que não param, das pernas inquietas. Vários tiques. São muitos sintomas. Então, a questão respiratória, a angústia que a pessoa fala, que ela sente a sensação de aperto no peito, nó na garganta. Aí ela entra num desespero e ela pensa, eu não vou sair disso. E hoje existem inúmeras pessoas que conseguem relatar que elas conseguiram encontrar mecanismos de gerenciar a ansiedade, de lidar com o estresse. Né? Porque hoje a gente tem um estresse constante. Né? Eu falo que a gente precisa aprender a desligar do celular, a ter uma qualidade de sono, que é uma das coisas que a gente não tem, né? Eu sempre brinco que a gente dorme agora com o celular do nosso lado, ligado, então fez um barulho, a luz acendeu, a gente já olha, então a gente continua em estado de alerta, né? É o primeiro e o último, a primeira e a última coisa que a gente vê no dia é o celular. E nem só isso, muitas pessoas dormem com o celular e ficam em alerta o tempo inteiro. Essa coisa do desligamento que a senhora falou, parece até um pouco clichê, né? Mas assim, é importante viver o momento presente, porque o ontem a gente não tem como resolver e o amanhã ele ainda não chegou.
né? Então, a gente precisa realmente ficar aqui e agora. Uma das coisas que a gente mais trabalha nessa questão da ansiedade, da questão da síndrome do pânico e essa questão toda da aceleração é aqui e agora. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai para onde ela quiser. O nosso corpo está parado aqui, mas a mente pode ir embora, né? E a senhora falou da síndrome do pânico. Qual a diferença da síndrome do pânico para a ansiedade? Então, existem muitas questões relacionadas a isso. A gente teria que fazer um programa para a gente definir. Isso, a gente faz. Mas é interessante que você vá no médico para que ele faça o diagnóstico nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a gente vai na internet, a gente vê uma coisa, sintomas, são sintomas que às vezes são muito parecidos, e às vezes são os mesmos sintomas, mas cada um tem uma coisa. Então, é muito importante quando eu começar a sentir todos esses sintomas que eu vá no médico. Faça uma lista em casa do que você está sentindo. Porque a pessoa chega no médico, ela não lembra de contar. Dores de cabeça, eu tenho nó na garganta. O que aconteceu? Ah, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Importantíssimo. A hora que eu vou tomar banho, eu presto atenção no meu banho. A hora que eu vou comer, eu presto atenção no que eu estou comendo. A hora que eu estou com alguém, eu presto atenção no que está acontecendo. Eu desligo o celular, eu fico aqui agora. Então, isso tudo faz com que eu consiga gerenciar e me trabalhar para quê? Para que eu consiga desenvolver esse equilíbrio. Entendi. Tá certo, doutora. Então, com essas dicas que a doutora deu, a gente vai encerrar esse vídeo. Eu agradeço muito sua participação, doutora. E a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, porque esse é um assunto que não acaba nunca, né? E você fique ligadinho no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assista os outros vídeos. Esse é o terceiro vídeo que a gente gravou aqui com a doutora Silvia. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.